O corpo humano é uma das máquinas mais complexas e misteriosas do universo. Mesmo após séculos de estudos, ainda existem segredos que a ciência não conseguiu decifrar. Hoje, vamos mergulhar fundo nesses mistérios, em histórias reais, fenômenos biológicos inexplicáveis e capacidades humanas que desafiam tudo o que acreditávamos ser possível. E se você é curioso por tudo que o mundo ainda não explicou, seja sobre o corpo, o espaço, a natureza ou a mente, já se inscreve aqui no canal. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos com fatos incríveis e descobertas que vão expandir sua visão sobre o desconhecido. Aproveita também e deixa o like, porque isso ajuda demais o canal e mostra para o algoritmo que você quer mais curiosidades como essa. Agora, vamos começar. 1. O sangue dourado, o tipo sanguíneo mais raro do mundo. O sangue é a essência da vida, mas nem todos os sangues são iguais. Existe um tipo tão raro que foi apelidado de sangue dourado. Ele é conhecido como RH nulo, um tipo de sangue que não possui nenhum antígeno RH, algo que existe em praticamente todas as pessoas do planeta. Hoje, apenas cerca de 50 indivíduos conhecidos têm esse sangue. Ele é extremamente valioso porque pode ser doado a qualquer pessoa, independentemente do tipo sanguíneo. Mas há um grande problema. Quem possui esse sangue só pode receber transfusões de outro portador de RH nulo, o que o torna, ao mesmo tempo, um presente e uma maldição genética. 2. Déjà vu, o bug misterioso da mente. Quase todo mundo já sentiu aquela estranha sensação de já ter vivido uma situação antes. O déjà vu é tão comum quanto intrigante. Neurocientistas acreditam que ele ocorre quando o cérebro mistura o presente com lembranças do passado, como se uma falha elétrica ativasse áreas de memória indevidas. Mas o mistério é que o déjà vu também acontece em pessoas com lesões cerebrais específicas, o que indica que pode ser algo mais profundo. Alguns pesquisadores sugerem que o déjà vu é um mecanismo de checagem da realidade usado pelo cérebro para confirmar se o que estamos vivendo é real. 3. A dor fantasma. Imagine perder um braço, mas continuar sentindo dor nele. É o que acontece com pessoas que sofrem o chamado membro fantasma. Mesmo depois da amputação, o cérebro ainda vê aquela parte do corpo existindo. O neurocientista Vilayanhan Ramachandran estudou o fenômeno e descobriu que é o cérebro, e não o corpo, quem gera a sensação. Ele criou o famoso espelho terapêutico, que engana o cérebro para aliviar a dor, um dos primeiros exemplos de como a mente pode reprogramar o corpo. 4. Super-humanos reais, as mutações genéticas positivas. Nem toda mutação é ruim. Em algumas pessoas, o DNA criou superpoderes biológicos reais. Há quem não sinta dor física, quem corre quilômetros sem cansaço e até quem veja mais cores do que o normal. Um caso famoso é o da escocesa Jo Cameron, que nunca sentiu dor nem ansiedade em toda a vida. Cientistas descobriram que ela possui uma mutação no gene FAAH-ALT, que impede a produção de enzimas ligadas à dor. Outros casos incluem tibetanos que vivem em altitudes altíssimas graças à mutação EPAS1, que regula melhor o oxigênio. Esses super-humanos reais são verdadeiros laboratórios vivos e a chave para avanços médicos futuros. 5. O mistério dos sonhos. Por que sonhamos? Freud dizia que os sonhos são a estrada para o inconsciente. Mas cientistas modernos acreditam que os sonhos ajudam o cérebro a processar emoções e memórias, uma espécie de faxina mental. O curioso é que todos sonham, mesmo quem não se lembra. Durante o sono REM, o cérebro é quase tão ativo quanto o acordado. Mas o verdadeiro propósito dos sonhos ainda é um mistério. Seriam apenas descargas aleatórias de neurônios ou mensagens simbólicas da mente? 6. O efeito placebo. A cura pela crença. Em estudos clínicos, há pacientes que melhoram mesmo tomando remédios falsos. O chamado efeito placebo mostra que o simples ato de acreditar já pode ativar o sistema de cura do corpo. Pesquisas mostram que o placebo libera dopamina e endorfina, substâncias que reduzem dor e ansiedade.
Mas o mais surpreendente é que até quando as pessoas sabem que é placebo, o efeito ainda acontece. É como se o cérebro dissesse: ok, eu entendo que é falso, mas vou curar assim mesmo. 7. O mistério da morte clínica. Pessoas declaradas clinicamente mortas, mas que voltam à vida minutos depois, relatam visões, luzes e sensação de paz. O fenômeno é chamado de experiência de quase-morte. Pesquisadores da Universidade de Southampton descobriram que o cérebro pode permanecer ativo até 3 minutos após a parada cardíaca. Esses flashes de consciência podem explicar as visões, mas o mistério espiritual permanece. 8. Força sobrenatural em situações extremas. Casos reais mostram pessoas comuns levantando carros para salvar entes queridos. Isso acontece quando o corpo libera adrenalina em níveis absurdos, transformando o medo em força física. Mas esse estado é tão intenso que pode causar danos ao corpo. O mais curioso, ninguém sabe o limite exato da força humana, porque em momentos de desespero, o cérebro literalmente desativa o freio biológico. 9. A memória celular. Alguns pacientes de transplante relatam mudanças estranhas, como novos gostos, medos ou lembranças. Um homem que recebeu o coração de um músico passou a tocar violão sem nunca ter aprendido. Coincidência ou evidência de que as células guardam traços de memória? A ciência ainda não confirma, mas o tema levanta uma pergunta intrigante. Será que nossas células sabem mais sobre nós do que imaginamos? 10. A criogenia natural. Alguns casos documentados mostram pessoas que sobreviveram a longos períodos congeladas sem sequelas cerebrais. Um exemplo famoso é o de uma mulher sueca que ficou mais de 1 hora submersa em gelo e foi revivida sem danos. Seu corpo entrou em um estado de hibernação biológica, reduzindo o consumo de oxigênio a níveis quase nulos. Cientistas tentam reproduzir isso artificialmente, e talvez seja o primeiro passo para viagens espaciais longas. 11. O poder da mente sobre o corpo. Monges tibetanos conseguem controlar batimentos cardíacos e temperatura corporal apenas com meditação. Pesquisadores registraram monges secando lençóis molhados sobre o corpo em pleno frio do Himalaia. A técnica Tumo mostra que o cérebro pode comandar o corpo em níveis inacreditáveis. E se todos pudéssemos treinar isso? O limite entre biologia e mente parece mais psicológico do que físico. 12. O segundo cérebro, o intestino pensante. O intestino humano possui mais de 100 milhões de neurônios, o suficiente para sentir, reagir e até pensar de forma independente. Ele se comunica com o cérebro através do nervo vago, influenciando humor, ansiedade e até decisões. Por isso, os cientistas o chamam de segundo cérebro. Talvez aquela expressão sentir no estômago tenha mais verdade do que pareça. 13. A febre que cura. Casos raros mostram doenças crônicas desaparecendo após uma febre intensa. Acredita-se que o calor corporal reinicia o sistema imunológico, eliminando células defeituosas. Durante a Primeira Guerra, médicos chegaram a induzir febres para tratar sífilis, e funcionava. Mas ainda não sabemos até onde vai o poder generativo da febre. 14. Supermemória, o peso de lembrar de tudo. Algumas pessoas lembram de cada dia das suas vidas com detalhes absolutos. É a condição chamada HSAM, Memória Autobiográfica Altamente Superior. Uma dessas pessoas, Jill Price, lembra de cada data desde 1980. Mas longe de ser um dom, é um bardo. Ela revive traumas e momentos tristes como se fossem hoje. A ciência tenta entender por que o cérebro de algumas pessoas se recusa a esquecer. 15. O cérebro após a morte. Pesquisas recentes mostraram que por até 30 segundos após a morte, o cérebro continua ativo. Ondas elétricas intensas são detectadas, semelhantes às dos sonhos vívidos. Alguns cientistas acreditam que esse é o momento em que a mente cria a última experiência consciente, um sonho final. Mas será mesmo apenas atividade elétrica ou algo além? O corpo humano é, sem dúvida, uma fronteira que ainda estamos longe de compreender completamente.
A cada descoberta, surgem novas perguntas. E talvez seja justamente isso que nos torna tão fascinantes. Agora eu quero saber de você. Qual desses mistérios mais te surpreendeu? E que outros segredos você quer que a gente explore aqui no canal? Deixa nos comentários e, se ainda não fez isso, curte o vídeo e se inscreve para não perder os próximos capítulos dessa jornada pelo desconhecido que vive dentro de nós. Até o próximo mistério!